Fala aí, galera, eu sou o T, então, esse é o Tier 0? Sim, meus amigos, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho e comentar com vocês algumas questões sobre resultados de alguns formatos. Eu tinha feito esse vídeo aqui há um tempinho atrás, falando sobre com o desempenho de alguns decks nesse formato do Snake Eye Tier 0 no formato e a performance de decks fora desse eixo em regionais, pra você ver que apesar de tudo dos YCS serem como são, cara, a nível regional você consegue sim ter uma boa performance. Mas enfim, talvez tenha sido só um tiro fora, um tiro no escuro. Hoje eu quero comentar com vocês mais uma vez sobre mais alguns regionais nessa vibe, no formato de Tier 0 e alguns detalhes sobre. Detalhe que nos próximos dias eu vou postar um vídeo aí que eu gravei recentemente sobre algumas questões, análise e perspectivas do formato que talvez não vieram à tona ainda. E será que tem algum motivo de você querer jogar fora do eixo do Tier 0? A não ser, eu não quero jogar com Tier 0? Vamos conversar um pouco sobre isso no decorrer da semana. Hoje vamos acompanhar alguns regionais, somente 2, mas é pra mostrar algumas coisinhas pra vocês. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, eu quero te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network. Acesse tcnetwork.com.br para comprar suas cartinhas e usando o meu cupom você ganha 5% de desconto na sua compra dentro do site. E nesse momento já está disponível a coleção de Phantom Nightmare lá no site da TC Network. Então compre lá as cartas de Phantom Nightmare. Acho que já estava há algum tempo, mas eu esqueci de falar. Mas já está disponível, já tem muito tempo que lançou. Chegou no Brasil, graças a Deus, está disponível para você poder comprar. E você usando o meu cupom você ganha 5% de desconto na sua compra. Acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, mande seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. E agora, antes de ir de fato pro assunto do vídeo, eu quero só te convidar rapidinho pra poder te convidar a se inscrever no meu canal de cortes, que é esse aqui, ó. Eu vou começar a movimentar ele hoje, no mais tardar amanhã, no domingo, né? Então peço que você se inscreva no canal de cortes, que não vai mais rolar por aqui. As lives rolam aqui nesse canal principal, mas os cortes serão postados aqui. Então te convido a se inscrever lá, caso você queira acompanhar os cortes, certo? Só lá que terão os cortes daqui serão privados e você só vai conseguir assistir os cortes nesse canal, caso você queira, é óbvio. Se você quiser, se inscreva no canal que eu vou deixar fixado aí no comentário na descrição. Agora, finally, vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! E muito bem, meus amigos, então aqui na tela nós vamos começar falando sobre um torneio que rolou no Brasil. Sim, no fim de semana passado teve um regional de Curitiba, belíssima cidadezinha de Curitiba, que teve apenas 80 jogadores aproximadamente ali. E nesse torneio você teve a presença do Urias, por exemplo, né? O Urias acabou sendo o vice-campeão usando um deck de Snake Eye e tá dizendo aqui TG. Mas é um deck de Snake Eye, tá? É um deck de Snake Eye que usa como engine secundária a engine de TG pra ter fôlego, força, push. Foi a alternativa que o nosso herói escolheu. E também teve um Rescue Ace aqui, ó, do Leonardo Martins. O Léo que tinha sido campeão nacional no ano passado, de Caxias, se eu não me engano. Acho que é isso. E ele jogou esse torneio também. Fora outros jogadores bons, né? Como que eu conheça, pelo menos, né? Por exemplo, o Anzini aqui é da D1 TCG. O Alexandre Batista, o famoso Presto. O de resto aqui eu confesso que eu não vou saber quem são de cabeça. Mas enfim, e a performance desse torneio no formato de Tier 0? Então esse é o Tier 0. Num top 8 desse torneio, nós tivemos representatividade de um Raid Raptor sendo o campeão do torneio. O Urias foi o segundo colocado usando um Snake Eye, tá TG aqui, mas é Snake Eye, não se engane, é Snake Eye. Aqui você tem um Vanquish, que ficou no top 8, junto com um Voiceless, que também ficou no top 8. E se você for olhar o quadro de proporção de resultado no top 8, o Voiceless é quem teve o maior spot, tendo 3 decks performando no top 8. Seguindo, para completar, até agora foi o top 4, né? Para completar o top 8, você tem o Léo, que jogou de Rescue e foi, enfim, Rescue Ace, que também usou Snake e tal, mas é um Rescue. Você tem o Anzini, que jogou de fato de Snake Eye, né? E aí você tem mais 2 jogadores para completar o top 8 usando um deck de Voiceless Voices. Esses foram os decks. E como eles estavam, você me pergunta? Bom, um detalhe que, assim, quando a gente vai tentar olhar assim pro torneio, a gente tem uma ótica meio de Brasil, né? O deck é extremamente caro. E o torneio de Curitiba não é o regional de São Paulo, que é muito mais
concentrada a quantidade de jogadores, já estourou a quantidade de vagas pro regional e eu não sei se já rolou o regional de São Paulo, acho que não, foi no Rio que rolou o regional, né? Então, sempre tem muito mais gente e com muito mais gente tende a ter os jogadores competitivos mais lá e esses jogadores competitivos têm os decks mais caros, já que no Brasil o preço é uma questão, apesar de que nesse formato o preço lá fora também é uma questão, tá? Mas quando você vê um ICS, por exemplo, você tem a representatividade de 70% de Fire Kings e Snake Eye, mesmo em um meta que o deck principal do formato custa $1.000 pra cima, né? Então tem essas questões. E aqui no Brasil a gente tem um impacto disso também, que aí cabe como você vai analisar esse resultado. O torneio de Curitiba não é nem de longe o torneio de São Paulo, que tem muito mais jogadores e por consequência a tendência a ter mais decks competitivos, mas nesse formato é um pouco mais difícil porque são decks de R$5.000, por exemplo. Então a gente tende a não ver tanto assim. Porém, vamos dar uma olhada aqui em algumas decklists. Tem, por exemplo, a decklist do campeão, que é desse carinha aqui, né, do Tel, que jogou de Raid Raptor, que inclusive tem vídeo aí no meu canal falando sobre o deck de Raid Raptor, que eu conversei um pouquinho sobre o Mauro, né, que, enfim, é uma das 3 pessoas do mundo que jogam com esse deck. Agora tem mais pessoas, porque o Raid Raptor é um deck, né, de fato é um deck. E aí, mano, uma parada que eu vi dando uma popularizada e a galera usando realmente nesses Raid Raptor é usar o deck de Raid Raptor como, pasmem, sendo um deck de Raid Raptor. Pois é, nada de Super Heavy Samurai, nada de Phantom Knights, no máximo um Simorgh, porque ele é uma extender que ajuda pra cacete o deck, e não tem como ser mais Raid Raptor um deck do que sendo um deck que usa os 3 Noir Lanius e 3 Fuzzy Lanius, porque o Fuzzy, ele tem efeitos bons. Se você controla o Raid Raptor, ele se invoca da mão, isso é Poggers, e se ele cai pro cemitério de qualquer forma, ele dá efeito e busca outro Fuzzy. Então, isso são bons efeitos. Retém vantagem, retém valor e, ao mesmo tempo, pode se invocar sozinho. Porém, se você usa qualquer um dos efeitos, você só pode invocar Raid Raptor. Eu acho que não tem outro Raid Raptor aqui que te restrinja tanto, mas ele te restringe. E você faz jogadas com ele, ele te ajuda. Então, é bem Raid Raptor. E você pode ver aqui que ele tá usando 3 do Raider's Wing, 3 do Tribute Lanius, 3 do Noir Lanius, que te ajuda a tentar fazer jogada com uma carta. Eu não sei se você constrói tudo, mas você faz alguma coisa, né? Pain Lanius, Hill Eagle, também para reciclar as cartas do cemitério. 3 do bichinho novo, né? O Bloom. 3 Fuzzy Lanius. 3 do Strangle Lanius e pra completar 3 do Simorgh com um Mimicry que você só pode jogar pro cemitério pra poder buscar uma carta, né? Então esse é o deck, são essas cartas de tech. O nosso herói acabou usando 12 Hand Traps no deck mesmo, né? Não escolheu acochambrar e usar umas cartas second, esse tipo de coisa. Usou Ashes, Veilers, Impermanence e Ogres. Esse Ogre eu confesso que eu não entendi legal qual foi a onda desse Ogre, onde que o Ogre é muito bom no formato de fogo, a menos que pra esse Metacall de Curitiba você não esperasse tanto assim, e o Ogre fosse genericão contra umas cartas continham tipo Voiceless, que o Ogre é bom contra a barra do Voiceless e contra outras coisas também. Então pode ser, se for, parabéns, funcionou. Aqui no side deck do nosso herói temos mais hand traps, né? Crow, Draw, Nibiru, que hand traps de alto impacto, já que no main deck elas não existem. Raps Feathers, Lightning Storm, 3 Ciclone e uma trap de side. Gosto muito dessa ideia de ficar usando esse tipo de carta que o deck tem de side deck, ao invés de usar no main direto, perder no dado e ter uma carta morta no teu deck, ou no pior dos casos, na tua mão. Então, Poggers, esse é o grande campeão desse regional. Não tem tantas decklists assim. A do Urias tá no canal do pessoal da Gladiators, né? E aí pra completar tem a decklist do Anzinho de Snake, mas foda-se, deck de Snake, né, nesse momento. E aqui tem o deck de Voiceless, do cara que fez top 8, um deles, né, tiveram 3 e um deles é esse deck aqui, com standard, aparentemente não usa Branded Fusion, por exemplo, coisa que vinha crescendo no uso pro deck ter mais push e tal. Aqui ele foi no arroz com feijão total, em 41 cartas, 3 Low, 3 Safira, um Sauravis Mago, 2 do Skull Guardian, 2 Sauravis Ritual, um Trias Diviner e um Magna no main deck. Hand Trap agora é o bagulho, porque ele tem 3 Ash, 3 Veiled, 3 Nibiru, 2 Morner, 3 Imperma, carta de jogada com os 3 Prep, 3 Barrier, 2 Prosperity, 2 Prayer e fica por isso aí, né, além da Radiance aqui no deck do amigo. Side deck, o Odd Eyes não é no main deck dele, ele coloca pra matchup específicas. Se você vê um Desper, você quer ver o Odd Eyes, por exemplo, no teu deck. O Druid completa aqui o side com os draws com Hand Trap de alto impacto, Cole de Ciclones, TTT e a carta do formato, o Summon Limit. Esse é o resultado desse torneio, além do deck do Léo, que eu quero ver, mas não dá pra ver. Mentira. Então, esses foram os resultados. Pô, beleza, mas aí eu falei o
bagulho na hora errada, né? Eu falei daquela parada de, pô, no Brasil tem essa parada de você ter os decks e tal, que são muito caros. Esse torneio não é em São Paulo, não é no principal eixo competitivo do Brasil, apesar de ter, sim, jogadores que viajaram pra jogar pra lá. O Léo, por exemplo, ele é do Rio, o Presto, por exemplo, é de São Paulo. Então, tem essa questão? Tem, beleza. Não é o Regional de São Paulo, que com certeza é o centro competitivo do jogo e dá pra gente tirar uma melhor base. Porém, tem essa questão de grana, que não rola não só aqui, mas também rola um pouco lá fora. Nesse formato em específico, ele é caro até pros padrões de lá, né, dos Estados Unidos, da Europa e tal. Mas em UICS a gente vê os Fire King e o Snake Eye esmagando de lavada os tops dos formatos, né? Mas e se a gente for pra um outro torneio, como por exemplo, esse aqui... Mentira, não é esse aqui. Se a gente for pra um torneio, por exemplo, que é... Cadê a porra da imagem? Não acredito que eu não botei aqui. Cacete, cadê a porra da imagem? Essa aqui, ó. Que me mandaram ontem no grupo do Joshua, que ele postou essa imagem aqui. Top 8 de 3.000, de 300, né? Com mais de 300 players. Um regional com mais de 300 players. O top 8 sendo composto por 3 Flanderise, 2 Despias, 1 Voiceless Voices, 1 Labyrinth e 1 Cacheira Snake Eye. E como vocês podem ver, nenhum Fire King, nenhum Snake Eye puro. Mas a gente não precisa ficar olhando só para aquela foto. Nós temos por aqui o bagulho, que foi esse regional que rolou na Alemanha. Regional esse que teve 328 jogadores, né? Rolou na semana passada. E tá aqui a exata configuração que tava naquela imagem, né? Com o Flanderise sendo o maior topador, seguido pelo Voiceless e um de cada. Labyrinth, Despia e Snake Eye, sendo esse Snake Eye que ele colocou ali na lista, pelo menos naquela foto, sendo um Snake Eye Cacheira de 60 cartas. Aqui você tem o campeão sendo um Labyrinth, sim, o vice sendo um Flanderise. Você tem o Jinkabui, jogador absurdo, jogando de Despia, o que é ok, até num jogo onde você, num torneio que você vai jogar, que você espera de fato jogar contra Snake Eyes. Um Voiceless aqui, completando o top 8, o top 4, né, perdão. No top 8, aí sim você tem esse Cacheira com o Snake, um outro Voiceless e mais 2 Flanderise. É óbvio que nós vamos dar uma olhada nessas decklistzinhas aqui para ver se tem algo de especial. Nesse deck aqui, você tem as cartas de Labyrinth em quarentinha, uma lady só, só uma lady, eu não quero comprar lady, eu preciso buscar a lady, então tá bom, uma lady, uma lovely, 3 da Ariana, 3 fogareiro, 3 lustre e 3 reloginho também, ele vai jogar de móvel e tal, e de traps, né, no final das contas. Um Charvara, porque você faz jogada de Unchained pra poder pegar a trap, que é a Escape, e aí os descartes, né, ele escolheu usar isso aqui. Os descartes Keldo e Mudora, que são descartes para os móveis, né, então você tem esse descarte que não é um -1, é uma carta a mais no cemitério, e você acaba não fazendo -1, teoricamente, né. Nibiru e Imperma são as únicas trap que ele tem, além desse one-offzinho de Veiler, e só isso. O Super Poly tá no deck. É uma carta que não é muito boa contra o Fire King e o Snake Eye. Contra outros decks pode ser, Voiceless principalmente, enfim, pega vários outros decks. Contra o principal deck não é tanto, mas você tenta fazer algo, mas não é nada demais, tá? Mas eles usam no main deck. Prosperity, Big Welcome, uma Welcome apenas, interessante, um Rivalry, um Gozen, 3 Rollback, Imperma e um Escape. Esse é o deck de Labyrinth do nosso herói. No side deck dele, você vê no extra, por exemplo, os Unchained, né, as Yama e os Rage, junto com o Link 3 aqui, que eu esqueci o nome dele. E pra completar o bagulho, tem as fusões de Super Poly, um Chaos Angel e um Typhoon. No side, aí sim você tem 3 Ash, 2 BL, 1 Mourner, e você conta isso aqui como hand trap também, né, os Bichos. É isso aí que temos de hand trap no deck, que pode sair aqui, alguma carta dependendo da matchup, né? Campo de side deck, College e Crossouts estão no deck dele. Crossouts estão no deck dele, Bell e Ash provavelmente sendo os principais alvos. Estranho, não gostei, mas esse foi o grande campeão desse torneio com mais de 300 jogadores e não tem nenhuma abordagem muito específica contra os Fire King. Talvez aqui dentro dos Mudoras e dos Keldos, dos Shuffler, que são de fato muito bons, mas simplesmente são descartes que você tem que comprar, que são limitados, e descartar com os móveis. Realmente, você tem coisas, você tem interação. Contra um Fire King você come os bichos, os Garniks, as princesinhas do amor, esse tipo de coisa. Você come, mas é estranho, né? Sei lá. Não consigo apontar uma parada contra o Fire King que fez esse cara ganhar, mas não é esse o assunto do vídeo, né? O Flanderise, que foi o vice aqui do Vincent Brown, ele jogou com esse Flanderise aqui. Também não consigo ver nada muito
pra frente, né, você tem o standard das 3 Sovereigns, 3 Eagle, 3 do... Caralho, 3 do Streak que ele usou. 3 também do Empen e 1 do Token apenas com os tributos sendo, obviamente, os 3 Empen, um Apex e um Ryza, todos eles estão aqui. Shifter tá no deck, obviamente, o Terra pra poder pegar os 3 campos, uma da Spell Contínua, 3 da Quick e 3 dessa outra Quick pra tentar chegar nos bichinhos, cartas de consistência. De board break, aí você acaba abrindo mão de algumas techs que o deck podia usar. Podia usar cerca de 10, 12 pra forçando bastante. Aqui você já não pode usar tanto porque essa carta, por exemplo, ela não é tech, ela é jogada. Então, sacrificou tech aqui pra botar essas cartas, só tem os Dark Hurler aqui, e só. E tem esse Rivalry, ou seja, nada de especial, né? No side deck aqui você tem os Ashes, o Evil Twin, porque ele usa a Archmage Slayer, né? Pra poder jogar o Link 4 e ter como interagir com o oponente desse jeito. No próprio turno, obviamente, é uma carta second. Laughing Storm, Evelyn, e aí no side deck é que ele tem o Feather Storm. Esse é o deck vice-campeão e tem mais Thunderize por aqui. O Jin Kabui lançou esse Desper boladão de amor aqui em 48 cartas, onde você tem o Lockzinho aqui, né? Que é a principal coisa do deck. Com 3 Albion branco, pra acelerar demais o bagulho. Uma só da Quen, 3 Alube, 2 do Treasury, 3 Cartesia, 3 Albais, 1 Mercúrio, 1 só de cada bicho, Saroni e Lubellion. A ideia não é comprar, não é buscar, eles não são hand trap, eles são apenas cartas que são jogadas com a Fusion ou com o Grenol para poder chegar nas cartas Branded, seja no Lost, seja no Banishment, no Retribution, né, na verdade, ou na Fusion, jogando pro cemitério. Foolish, Sarcófago, Collie, TTT Fake, Allure, Deployment, Droplets, que é o que ele usa ao invés de Super Poly, mais ou menos na vibe do deck do Andres Torres lá do DS, Open, Fusion, Red, Lost, High Spirits, Retribution e Duplication. 0 hand traps no deck. Foda-se. E aí no side deck do amigo tem um Panzer Dragon. Panzer Dragon, se esse card é destruído e mandado pro cemitério, você pode escolher uma carta no campo, destrua. Se esse card é destruído e mandado pro cemitério, que estranho. Como o Panzer Dragon ele pega, ele é feito, o material dele é um máquina mais um dragão. Se eu não me engano, no regional antes desse, o Jin Kabui tinha jogado como Desper também, tinha usado essa mesma carta. Que inclusive eu ia comentar, mas eu esqueci. É um máquina mais um dragão. O Swarmship é máquina, se não me falha a memória, né? E um dragão é o Flameberg. Aí você faz esse cara aqui, por exemplo, tirando as cartas dele, impedindo aquela jogada tipo de IP. Acho que é algo nesse sentido, bem focado para o Snake Eye, tá ligado? Então tem uma preocupação aqui. Tem um Shadow Dragon pra você jogar com a Branded Fusion mesmo, né? Não tem Shadow Fusion aqui. O Edge Imp com Patchwork e a Poly, ou seja, cartas de jogada estão no side deck também, mais cartas de jogada. Tem também aqui o Super Poly, Raps Feather, o Lightning Storm, um só, e um Summon Limit, 3 Summon Limit no side deck dele pra tentar fazer as paradas. Esse é o deck de Desper que topou nesse regional. Pra completar, o último deck que a gente vai ver aqui dessa lista é um Voiceless que usa Necroz. Cadê o Ritual Master? Enquanto a gente tava na live lá mostrando o bagulho de Voiceless, né, eu vi gente perguntando pro Ritual Master, cadê? Cadê o Necroz nesse deck aí, Ritual Master? Ah, não, mas os Voiceless interagem com o monstro de luz. Tem que ser o Warrior ou Dragão de luz. Os Necroz são de água. Aqui pra você, Ritual Master, filho da puta. No main deck do nosso herói que fez top 8 nesse regional de mais de 300 pessoas usando um Voiceless Necroz. Ele usa 3 Lo, 3 Safira, Sauravis. Também usa o Skull Guardian aqui, 3 Divine e 1 Trias. Standard padrão até aqui, assim como 2 Sauravis Ritual. Hand Trap, 3 Nibiru, 3 Veiler, 3 do Ash e BOOM! Os espaços que seriam para mais Hand Traps, ou para Branded Fusion, estão alocados aqui, ó, para os Necroz, tanto para Spells quanto para os monstros, né? Então ele só tem 9 Hand Trap no deck dele, 3 Prosperity, 3 Barrier, 2 Prayer, 3 Prep e uma Trap. E de Necroz ele tá usando Bryonak, Clausolas e também o Unicorn. O objetivo é apenas conseguir deixar o Unicorn no campo, né? É isso, é deixar o Unicorn no campo e negar efeito de monstro invocado do Age, já que teu deck, a tua interação tá no ritual, então não te aflige em nenhum nível. E o Unicorn fica sendo uma pseudo Floodgate ali. Tem o seu valor, tem o seu sentido, mas você não consegue buscar as coisas, né? Tipo assim, a engine de Voiceless, ela busca as paradas e tal, mas o Voiceless não busca isso aqui. O que busca ele é só o Divine, porque o Divine taca o Arclight pega a carta de Necroz, por exemplo. Eu não sei não, hein? Eu acho estranho. Achei um pouco estranho. Mas ele conseguiu fazer top 8 nesse regional. Side deck com Belly, Bichos, Ogres, Ciclone e também o Summon Limit. Então tá aí, mano. Pau no cu do Tier 0. Em regionais tá performando decentemente. Fora disso, os YCS é que ainda não. Será que tem algum motivo pra isso acontecer desse jeito? Será que nesses torneios a galera vai menos pilhada, vai com mais espaço pra poder jogar com coisas fora do jogo, a galera já enjoou
do Tier 0 ou algo nesse sentido? Ou será que tem algum motivo de jogabilidade de fazer com que nesse momento do jogo, além do deck ser bastante caro no momento, né? Além disso, tem fatores de matchup que fazem que você não queira jogar a Mirror Match. Será que tem algo nesse sentido? É algo a se pensar e que obviamente irei abordar em vídeos futuros. Mas tá aí, principalmente pro nosso torneio do YCS no Brasil, e você pode estar preocupado e tal, você tem chance, tá? Você tem chance, principalmente porque ainda tem uma banlist nesse meio do caminho aí. A gente não vai ter coleção nova provavelmente pro YCS, mas a gente vai ter banlist válida com certeza. Então, como tá mostrando aqui, você tem chance. Desde que você tenha esses outros decks, que também não são muito baratinhos não, mas com certeza não vão custar 5 mil igual o Snake Eye. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.